Amém, amém. Você está bem, amém? Irmãos, ilustre deve ser alguém que tem um lustre na cabeça, é isso? Alguém que tem uma ilustração, mas o Daniel me disse ali, o Daniel outro, que ilustre é alguém que é iluminado. Então, amém, vamos na fé e na palavra do Senhor. Minha juventude já passou tem muito tempo, irmão, já estou velho, mas eu queria compartilhar com você umas experiências bíblicas de fé, uma fé exemplar, um exemplo de fé que nós precisamos caminhar. Aprenda, querido, uma coisa, que quanto mais cedo você produz e tem experiências com Deus, mais você vai solidificar a sua caminhada. A gente, às vezes, fica esperando se tornar mais velho, mais maduro, para buscar uma experiência com Deus, quando, na verdade, o Senhor já está tentando falar com a gente desde a nossa juventude, muito, muito cedo. Eu vou citar aqui um testemunho bem legal. Eu liderei juventude quando eu tinha lá 17, 18 anos, e foi um missionário da igreja falar de um projeto que era uma tenda da paz, lá na África. E eles tinham uma lona, uma tenda, era um circo, na verdade, né? Onde eles faziam cultos lá, e era uma benção. E esse pastor teve um problema lá, que vieram lá um grupo radical e botou fogo na tenda. E eles ficaram sem lugar para cultuar. E os jovens resolveram fazer um grande congresso, e nós pegamos daquele congresso uma importância de levantarmos o valor da oferta para pagar a tenda. Na época, o dólar era R$1. Olha que coisa boa, o dólar era R$1. Você vê que até tem tempo, né? E a gente precisava de $14 mil na época, $15 mil na época para ajudar. Então, era R$15 mil, quando o salário mínimo era 200. Então, faz a conta aí por salário mínimo, quanto que dá. Então, nós jovens fizemos todos os domingos pela manhã macarrão com carne moída para vender na cantina. A gente levava o macarrão já cozido de casa, nos potinhos, no pote, para misturar com a carne moída. Fizemos quase 300 camisas para vender toda semana nas igrejas. Levantamos os $15 mil, mandamos para lá, e a tenda foi levantada de novo. E eu me lembro dos irmãos lá da África agradecendo a igreja pela grande força que a igreja deu em levantar de novo aquela tenda. Mas, na verdade, foram jovens que nem salário tinha. Eu me lembro da gente juntando, comprando picolé para vender no trânsito, para comprar, ajudar a levantar a tenda. Isso jovem, que estudava, que trabalhava. E alguns tinham umas condições um pouco melhor, outros não, mas eu fico muito grato de lembrar dessa experiência e lembrar que a gente botou lá na igreja um mural, assim, que cada vez que eu levantava os $1.000, a gente colocava assim, uma figurinha, e falta agora só 14 mil. Era gente dinheiro para caramba. E nós nos movimentamos como nunca antes. A força está na vida do jovem. Posso ouvir amém? A palavra do Senhor diz que nós somos fortes e já vencemos o maligno. Você crê nisso? Posso orar para o maligno vir te perturbar? Então você não já venceu. Não já venceu o maligno? Fique tranquilo. Mesmo que eu não olhe, ele vai vir te perturbar. Porque você é forte, amém? Se o Satanás para a juventude, ele para tudo. Se o Satanás para essa engrenagem, ele para tudo. Eu quero trazer um desafio para você nessa noite. E eu tenho certeza que você vai sair daqui para dar frutos de fé na sua vida em nome de Jesus. Amém? Daniel, capítulo 3. Abre comigo na sua Bíblia. Aumenta o meu retorno só um pouquinho. Daniel, capítulo 3, por favor. Eu vou ler parte do capítulo, não vou ler tudo, mas eu vou usar todo o capítulo. Versículo 1 começa a dizer assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 70 côvados de altura e 6 de largura, e levantou no campo de Durá, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos e governadores, juízes, tesoureiros, magistrados, conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor havia levantado. Então se juntaram os sátrapas, prefeitos, governadores, juízes, tesoureiros e magistrados e os conselheiros de todos os oficiais das províncias para consagrar a imagem que o rei havia levantado. E esses estavam de pé diante a imagem do rei que o rei havia levantado.
Nisto, o arauto apregoava em alta voz, dizendo: ordena-se a vós outros, ó povos, nações de homens de todas as línguas, no momento em que ouvides o som da trombeta, da pífara, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música, vos prostreis e adorareis a imagem de ouro que o rei levantou. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Então está aí o texto, fácil, não dá nem que explicar, né? Nabucodonosor era o rei da Babilônia. A Babilônia, ela era o maior governo, um dos maiores governos, ele não era maior que a Síria, mas era um dos maiores governos que existiam no seu tempo. Aproximadamente 85 nações estavam debaixo do comando do rei Nabucodonosor. Então, é como se um presidente, se um rei, tivesse 85 outros governos debaixo do governo dele. Haviam homens de todas as províncias dos 85 habitando dentro da Babilônia, só que Israel estava cativo na Babilônia. Nabucodonosor foi a Israel, destruiu o povo, levou com ele cativeiro quase que toda a nação de Israel para dentro da Babilônia para serem escravos. Ficaram ali exilados como escravos. Foram 70 anos de exílio. Nabucodonosor, ele tinha um poder muito grande na espada, ele era um rei muito forte em batalha. Ele governava na força do braço com muita destreza. E este homem um dia achou que ele era Deus. E começou a pensar assim: bom, agora eu sou não mais um rei, agora eu sou um Deus, um todo-poderoso. Eu decidi, então, me tornar um Deus. Você vai perceber que na cultura do Egito antigo, do Egito lá da Bíblia, se você ver algum filme do Egito, você vai perceber que os faraós eram como deuses. Eles tinham sobre eles esse reconhecimento do povo, de que eles eram todos poderosos. E alguns filmes que você vê aí, de Hollywood ou de qualquer outra produtora, você vai encontrar sempre o povo indo adorar Faraó. E o Faraó só aparece de vez em quando, em alguns momentos, em algumas oportunidades. E a sua imagem, quanto mais menos ele aparece, mais o povo quer tê-lo. Então, o que eles faziam para o povo venerá-lo? Eles faziam imagens de esculturas gigantescas. Você vai perceber que no Egito haviam várias imagens levantadas para inúmeros deuses, mas o principal era o faraó. Nabucodonosor resgata isso na Babilônia e resolve se tornar Deus. E ele acorda e fala: bom, agora eu sou o Deus desse lugar, eu sou o Todo-Poderoso. Então ele manda juntar ouro, prata, bronze, ferro, madeira e começa a fazer uma imagem, uma escultura gigantesca para que as pessoas que passassem pelo campo vissem a sua imagem e o adorassem. E aí, não satisfeito com isso, Nabucodonosor faz o seguinte: vamos fazer melhor. Mais do que isso, vamos juntar todos os homens importantes, governadores, os conselheiros, os prefeitos, os sátrapas, os músicos, todo mundo que é importante tem que vir para cá e todos têm que se prostrar diante da minha imagem. Simples assim. Então aí Nabucodonosor chama lá juiz, tesoureiro, sátrapa, governador, prefeito, magistrado. Sátrapa é uma espécie de um camarada que transita entre a lei e transita entre a religião naquele tempo. Então era mais ou menos um sacerdote, meio político. E todos eles vão ter que se prostrar quando ouvirem uma música. Então está tudo certo, está combinado. Sai pelas portas avisando, quando tem que todo mundo estar lá no campo para ver a imagem, e todo homem importante tem que se prostrar perante a imagem quando a música for tocada. Foi feito assim, tudo muito organizado, tudo muito bonito. Uma cerimônia singular. Anunciou em todos os lugares possíveis, estava todo mundo ali. O problema é que na Babilônia haviam inúmeros deuses, adorados por cada nação diferente. Cada nação se prostrava a um Deus. Então Nabucodonosor agora quer ser o único Deus adorado em toda a Babilônia. E a regra é: os que não me adorarem eu mato. Então, na força do medo, aquele que não me servir, não se prostrar para mim, vai ser morto. Então, naturalmente, o povo não quer morrer, o povo quer viver, vai todo mundo se prostrar, vão parar de adorar os seus deuses para adorar a mim, Nabucodonosor. Plano perfeito, irmão. Plano perfeito. Está tudo certo. Tudo beleza. Chega o dia da inauguração. Nabucodonosor, então, chama todos os homens importantes. Faz uma festa, toca instrumento, toca louvor, toca hino. É uma bênção. O povo adora Nabucodonosor. Só que, dentro da Babilônia, o Nabucodonosor
Vou chamar ele de Nabuco, fica mais fácil, né? O tio Nabuco, melhor assim. Então o tio Nabuco, o que ele fez? Vamos fazer um negócio? Vamos combinar um negócio aqui? Vamos pegar os homens mais inteligentes de cada nação para estudar esses homens e ver o que eles têm para contribuir para o crescimento da Babilônia. Então Nabucodonosor pegou os jovens mais excelentes de cada nação para que ficassem dentro do palácio, e dentro do palácio, na corte do Nabuco, na corte da Babilônia, eles seriam alimentados e ficariam conversando com os sábios da Babilônia para transmitir conhecimento. Olha, a primeira coisa que a gente pode aprender hoje aqui, querido, a excelência nos abre portas. Os jovens mais excelentes de Jerusalém foram selecionados para ficarem dentro do palácio da Babilônia. Não carregaram pedra, não foram para o campo capinar, não foram para a área de colheita. No cativeiro, o rico e o pobre estavam todos como escravos, não tinha diferença. Quem tinha uma mansão ou um casebre moravam no meio de uma espécie de campo de concentração, tinham que construir suas casas, construir suas estruturas, para depois habitarem ali. Uma coisa louca. Saíram do seu conforto, tudo pela desobediência a Deus. Agora o Nabuco está lá com 4 jovens, Misael, Ananias, Azarias e Daniel. 4 jovens. Jovens excelentes, portas que se abriram para eles. Eles estão agora podendo influenciar na Babilônia. Babilônia, para a gente, significa um sistema de governo opressor. Um sistema de governo que muda os nossos valores. Quando a gente fala assim, puxa, isso aqui parece uma Babilônia, a Babilônia representa um sistema de governo que muda os nossos valores. Quanta gente estava numa caminhada muito boa, chegou numa empresa e naquele lugar os seus valores foram subtraídos. Chegaram numa universidade e seus valores foram roubados. O sistema de governo babilônico representa isso. Agora, olha que interessante. O Nabuco pega esses moços e começa a cobrar deles conhecimento. Esses moços se destacam entre todos os outros. E aí, eles começam a ser alvo, porque prego que se destaca leva martelada. Aprende isso. Prego que se destaca leva o quê? Martelada. Aprende na vida, se você destacar, o capeta vai tentar te derrubar. Vai tentar de qualquer jeito roubar a sua bênção. É só destacar um pouquinho na vida que alguém vai querer te derrubar. Anota isso para sempre. Quem se destaca é perseguido. E esses 4 jovens, Sadraque, Misael, Ananias e Azarias, a primeira coisa que o Nabuco faz é mudar o nome deles. Não vão ser mais nome de hebreu, vai ter nome de Deus babilônico. Vai se chamar Sadraque, Mesaque e Abdinego. E o Daniel vai chamar Belsazar. Daqui para frente, os 4 mudou de nome. Então, Misael é Mesaque, ele não é mais Misael, ele agora é reconhecido como um Deus daquele lugar. Para ele adorar esse Deus, ele não faz isso. Ele continua servindo o Senhor. E olha que princípio interessante que o texto vai nos mostrar, para a gente falar sobre fé. Todo mundo está se prostrando perante a imagem. Só que quem é aquele que vive em excelência e se destaca é perseguido? O texto fala que alguns homens perceberam que os 3, Sadraque, Mesaque e Abdinego, ou Misael, Ananias e Azarias, não se prostraram. Você já conhece a história, amém? Eu estou só repetindo para você ficar bem fixado. Olha que interessante agora, olha que interessante. Versículo de número 11, bota na tela aí. E qualquer que não se prostrar e adorar será lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, que tu constituíste sobre o negócio da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Esses 3, ó rei, não fizeram caso de ti, e dos teus deuses não serviram, e não adoraram a imagem que o Senhor levantou. E o versículo 13 diz, então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdinego, e trouxesse esses homens perante o rei, e falou a eles, é verdade, Sadraque, Mesaque e Abdinego, que vocês não servem os meus deuses, nem adoraram a imagem que fiz?
Olha agora o princípio. Aprenda o princípio da fé. Irmão, quem anda pela fé nunca anda atrasado. Quem anda pela fé nunca erra a direção. O problema não é ter uma imagem do Nabucodonosor. O problema não é ter uma imagem apontando que Nabucodonosor é Deus da Babilônia. Isso está tudo certo. O problema é que Sadraque, Mesaque e Abednego adoravam ao Deus Todo-Poderoso. E quem já se prostrou diante ao Senhor não vai se prostrar perante a falsidade que o mundo oferece. Entendeu o princípio? Não tem nada. Se quer ser Deus, tudo bem, é direito seu. Agora, Sadraque, Mesaque e Abednego, nós não nos prostraremos a você, porque não faz sentido alguém que está acostumado a se prostrar no altar, a cada culto, adorando ao Senhor, adorar a um outro Deus. Não tem lógica. E aí o movimento da fé começa. A regra é clara. Quem não adorar a imagem vai ser morto na fornalha. Na Babilônia, a pior forma de morte. A pior forma de morte era jogar uma pessoa na fornalha viva. Porque ela era queimada viva. Era um espetáculo para quem estava assistindo. E agora começa o exercício da fé. Até onde? Até onde conseguimos caminhar na nossa fé, permitindo que as coisas que a Babilônia nos oferece não se tornem mais sedutoras do que o poder do Evangelho. Jovem, você está construindo uma história na sua vida. E você vai ter a oportunidade de ser colocado em sistemas semelhantes ao babilônico ao longo da sua vida. E sabe o que o diabo quer? Ele não quer roubar a mim, que já está com quase 50. Ele quer roubar você que tem 15, 17, 18, 20. Quantos jovens estão enrolados na vida e começaram a se enrolar com 16, 17, 18 anos? O sistema babilônico, irmãos, está propondo uma cadeia. Todo mundo está se prostrando. Logo, você também tem que fazer o quê? Se prostrar. Andar pela fé é saber dizer não para o sistema que está à nossa volta. Porque uma fé exemplar, ela consegue provar a quem está à nossa volta que vale a pena servir ao Senhor. Você pode dizer amém? Eu vou te contar histórias de jovens que eu conheci. Eu fui no fórum um dia e vi lá uma moça de 19 anos brigando pela pensão com um camarada que a engravidou, falou que ia assumir, mas na verdade ele sumiu. É que ele falou rápido. Eu vou assumir, eu vou sumir. Sumiu. E eu estava lá no fórum. Eu estava com processo contra Gol, estava lá esperando, estou vendo aquela moça lá reclamando. E aí eu fui falar com ela de Jesus. Ela, não, mas eu já sou crente. Então está afastado. Não, já está piorando. Está só piorando. Mas engravidou do moço? É um só? Não, é o segundo. Mas do mesmo? Menos mal. Quer dizer, está ruim também, né? Essa moça paralisou o seu futuro, porque se sujeitou ao governo que a Babilônia oferece. Sabe qual é o desafio que a gente tem hoje, querido? É conseguir remar contra a maré. É lutar contra o sistema que nos é oferecido. E isso requer fé. Porque todo mundo vai dizer para você que você não vai conseguir. Mas quem anda pela fé não presta contas aqui na terra, presta contas no céu. Você crê nisso? Agora, olha só. Olha o Nabuco. A regra é essa. Se você não prostrar, morre. Está tudo bem, rei, morre. Tem certeza? Absoluta. Pode matar? Pode. E aí é interessante que os homens que viram o Nabuco com a imagem e viram Sadraque, Mesaque e Abednego não se prostrarem, começaram a pensar, esses caras são loucos. Quem não caminha pela fé sempre vai olhar o nosso comportamento de fé como loucura. Porque a Bíblia fala que a nossa caminhada de fé é uma loucura para o mundo. O povo não entende. As pessoas não conhecem, as pessoas não acreditam, as pessoas que andam fora da fé, elas se desesperam quando vê alguém andando pela fé. Por isso que a nossa fé deve ser um exemplo para onde passamos.
Sabe por quê, querido? Presta atenção. Se você anda pela fé e marca as pessoas que estão à sua volta, não é você que sai glorificado no final. Sabe quem é glorificado ao final? O Todo-Poderoso Deus dos Exércitos. É o nome de Jesus que é exaltado pela sua postura de fé. Como nos faltam jovens hoje que se movimentam pela fé. Você sabia que os maiores avivamentos que a igreja conheceu começaram com jovens? Não começaram com pessoas velhas. Começaram com jovens que entenderam que era possível transformar uma geração. Tem um monte, tem 1 milhão. Mas tem uma moça chamada Katharine Kuhlman. Essa é legal. Depois você pesquisa sobre ela na internet aí. Essa moça, americana, da igreja congregacional, ela saiu para evangelizar na África. E a Katharine Kuhlman tinha lá 20 anos quando ela começou a evangelizar, e ela foi para a África solteira, sem ninguém, para pregar Jesus. E a Katharine Kuhlman chegou num lugar, e ela percebeu que havia muitas pessoas amputadas, sem um membro, por conta de bomba que havia explodido em área em campo minado. E essa moça falou, Deus, orou. E ela orou assim, disse, Deus, eu queria ter uma igreja mais forte, mas as pessoas são amputadas. Como seria bom se o senhor pudesse ajudar a, sei lá, botar uma muleta, uma bengala, uma prótese? E ela foi dormir. E sabe qual é o sonho que ela teve? Que ela orava e os membros voltavam para o lugar. Pesquisa sobre o que ela fez. Juntou o povo e começou a orar. E pessoas que tinham membros amputados, o membro nascia de volta. Katharine Kuhlman, nunca aconteceu esse milagre em outro momento da história da igreja no planeta. Essa mulher viu essa experiência. E sabe o que aconteceu no período da Katharine Kuhlman? O país da África que ela estava viveu avivamento. E ela foi para os Estados Unidos para captar recursos. E ela tinha um programa de televisão, onde ela pregava Jesus. Foi a primeira pessoa no mundo a ter um programa de televisão 100% evangélico, para cristão protestante. E essa mulher pregava o evangelho, transformando centenas de pessoas através do milagre que era a sua vida. E sabe qual era o discurso dela? Eu quero queimar toda a minha juventude transformando vidas para o Senhor. Quem é esse jovem que vai queimar a sua vida transformando vidas para Jesus? Quer ver outro exemplo? Um jovem em País de Gales, Jonathan Eduardo. Esse cara resolveu pregar o evangelho. Eu quero pregar Jesus, jovem. E ele não começou a vir para a igreja com gente velha para falar, não. Eles sabem o que eles fizeram? Juntavam um jovem só para orar. E ajoelhavam na igreja e começavam a orar. E não tinha cantor, não tinha pregador, não tinha nada. Eles oravam e liam a Bíblia, oravam e liam a Bíblia. Sabe o que Deus fez? Transformou quase que o país inteiro. E sabe qual era o discurso desse jovem? Senhor, eu quero queimar a minha juventude amando o Senhor e transformando vidas. Todo mundo disse para Katharine o seguinte, você é louca, você não vai ter êxito na África, você é uma mulher branca, solteira, muito jovem, e na África só tem negros que matam brancos e você não vai alcançar nada lá. Sabe o que falaram para o Jonathan Eduardo? Você vai orar e ninguém vai vir orar com você porque você é muito novo. Mas a fé desses dois exemplos que eu estou te dando, venceram a palavra contrária. Porque a fé é firme fundamento de coisas que não se veem. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. A fé é assim. Primeiro você coloca o pé, depois Deus coloca o chão. Olha que coisa impressionante. O Nabuco disse assim, vou matar. Pode matar, rei, fica tranquilo. Nós não vamos nos sujeitar à sua imagem. Nós temos uma outra direção. Nós servimos a um outro Deus. Não tem problema. Versículo 16. Põe na tela para mim, por favor, aí. Versículo 16, por gentileza. Responderam-lhe Sadraque, Mesaque e Abednego. Ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessita de responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei,
que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem que o Senhor levantou. Agora, preste atenção numa coisa. O que o diabo quer não é envergonhar os crentes, é provar para o outro, para os outros, que aqueles três não andavam exclusivamente pela fé. Andar exclusivamente pela fé num sistema babilônico, como hoje, muitas vezes, eu não vou fazer só por um motivo. Eu confio que o meu Deus é poderoso para trazer um livramento acima do normal. E o que Deus espera da nossa juventude hoje? O que Deus espera da gente? O que o Senhor espera de você, jovem, com 17, 18, 19, 20 anos? A minha geração viveu um tipo de guerra. Já passou a guerra que nós vivemos. A nossa guerra era convencer a liderança da igreja que jovem podia ir para a faculdade e não perder a fé. Porque no meu tempo de jovem era assim, jovem vai para a faculdade e perde a fé. O jovem que vai para a faculdade larga Jesus. O jovem que vai para a faculdade vai se embebedar. O jovem que vai para a faculdade vai largar Jesus. A minha guerra foi essa. Convencer a liderança de que a gente tinha que ir estudar lá. A minha guerra, sabe qual foi? Que o crente podia ser rico. Não, tem que ser todo mundo muito pobre. Porque quem é crente tem que ser pobre, sofredor, miserável, tem que andar com camisa sem botão, havaiana com preguinho embaixo. Quem nunca, hein? Você não sabe o que eu estou falando, não. Mas pastor Daniel Varão, Bruno já botou um preguinho na havaiana, não já? Já botaram, né? Não é possível. A gente é da geração assim, irmão. A nossa calça jeans, a nossa mãe ela ressignificava, virava uma bermuda. Lembra da calça jeans que virava bermuda em casa? A mãe metia a tesoura assim, tá sem bainha, tá na moda, vai embora. Irmão, é essa fase. Eu estou falando, a gente... Cadê o Varão? Ele sumiu. É sempre assim? Ele é sempre assim? Ele some de repente? Ah, tá, não, tá tranquilo. Não vou nem ficar nervoso, porque não pode contrariar. Irmão, nós somos uma geração que lutamos demais para isso. Você quer ver uma coisa que a minha geração lutava na igreja? Eu sou de um tempo que não podia bater pá. Amém, varão, que bom te ver. Eu sou de um tempo, irmão, que no culto jovem ficava um diácono vigiando as músicas que a gente ia cantar. Ficava um diácono lá na porta, de cara fechada, assim, esperando a gente cantar, olhando para caguetar para o pastor que as músicas que a gente estava cantando era música que não era correta. Não podia cantar com palma. Eu sou de um tempo que bateria era do diabo, guitarra era do Satanás. Bateria não é, não sei lá. Não sei, converteu a bateria já? Amém. A bateria era do Satanás, a guitarra era do capeta. Só podia ter teclado e violão na igreja. Eu sou desse tempo, irmão. A gente queria fazer um congresso na igreja. Pastor, pode cantar com a luz apagada? Não. Pode trazer um pregador? Não. A gente fazia congresso jovem e quem escolhia o pregador era o pastor. Olha que fase, irmão, que a gente fazia. Eu me lembro de um congresso jovem que a gente fez na primeira igreja que eu congreguei quando era adolescente. O pastor trouxe um senhor de 78 anos para pregar no congresso. Enquanto a gente cantava, o senhorzinho estava dormindo ali, o pastor de bigode dormindo, coitado. Aí ele subiu no altar para pregar, ele estava de terno, ele abriu o cantor cristão e começou a cantar hino do cantor cristão, assim, uns 4 hinos antigos do cantor, nada contra cantar hino do cantor. E no final, e ele começou a pregar, ele começou a contar sobre a vida com os netos dele. Meu irmão, ninguém nem se namorava naquele tempo, era uma coisa, assim, sabe, desconectado. No outro dia, o pastor trouxe uma missionária. E a missionária, no culto jovem, colocou um flanelógrafo. Você sabe o que é um flanelógrafo? Não sabe, mas eu vou dizer. É um negócio, um cavalete que tem umas flanelas preta, branca, azul de tecido. E ela ia colando assim o sol, a lua. Eu falei, gente, que negócio idiota. Isso é para uma criança pequenininha, gente jovem, 16 anos, 15 anos. Assim, irmão. Pensa numa coisa louca. O jovem não tinha oportunidade de nada na igreja, tinha que casar para poder falar. Hoje temos tudo, irmãos. O culto com a nossa linguagem, com o nosso jeito. O sistema está lá fora, a gente está aqui dentro. E sabe qual é o problema? Quando a gente ia lá para fora, a gente estava preparado para dizer não para o Nabuco. Dizer não para o Babilônia. Dizer que a gente ia permanecer firme e fiel até o final.
Sabe o que Deus quer levantar nessa geração hoje? A guerra que vocês têm hoje é entrar na faculdade e transformar aquele lugar em nome de Jesus. É chegar lá naquele ambiente onde o diabo está tentando fazer a cabeça de muitos e transformar pessoas em nome de Jesus. Eu ia para a faculdade há 15 anos atrás, 14 anos atrás, e era impressionante o quanto o inimigo tenta desvirtuar a nossa fé. E faltava crente para se levantar e falar em nome de Jesus. E toda vez que tocava na minha fé, eu levantava a mão e dizia: professor, dá licença, eu não quero ser chato, mas eu não vim do macaco. Mas veio, fale pelo Senhor. Eu não vim do macaco. E é interessante, irmãos, que o inimigo criou um discurso babilônico para roubar a nossa fé na raiz. Na raiz. E sabe qual é a crise que nós carregamos hoje? Que se nós não estivermos a nossa fé estabelecida na rocha, que é Jesus, agora, vai vir a tempestade amanhã e vai nos derrubar. Mas hoje, em nome de Jesus, o Senhor está levantando, tem levantado uma geração de jovens que estão alicerçados na rocha, e essa rocha é Jesus. Vai vir vento, vai vir chuva, vai vir rio, tempestade contra ela, e ela não será abalada, porque ela está firmada na rocha. Você crê nisso? Está firmado na rocha, jovem, sabe o que é? É falar para o Nabuco assim: Nabuco, não dá. Não funciona. Por quê? Porque eu sou da fé. Eu sou de Jesus. Eu ando numa atmosfera diferente da que você está prometendo. O que é impressionante é que teve adoração por Nabuco, mas verdadeiros adoradores não se prostram a falsas adorações. Teve música, teve louvor, foi uma festa. Só que os crentes falam: não, a gente não vai prostrar não. Por quê? Porque a adoração que nós conhecemos é outra. É uma adoração verdadeira a um Deus poderoso, a um Deus soberano, a um Deus genuíno, a um Deus fiel, a um Deus excelso, a um Deus eterno. Nós não vamos prostrar. Nem pergunta, Nabuco, nós não vamos ajoelhar. E a história você já conhece. Nabuco fica com raiva. Nabuco manda acender a fornalha. Olha o versículo de número 19. Então Nabucodonosor encheu-se de fúria, transformou o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego e ordenou que acendesse a fornalha 7 vezes mais do que o que costumava acender. Sabe o que o Nabuco está fazendo? Está intimidando aqueles 3 varões. Vocês não vão prostrar não? Pega a lenha, aumenta a intensidade, bota mais lenha na fogueira, eu quero ver se não vai prostrar. O diabo sempre vai dar para a gente uma alternativa. Você não quer cair? Eu vou dificultar mais ainda. Receba essa palavra: permaneça firme e fiel. Porque o Deus que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Você, ao final, vai ser honrado em nome de Jesus. Ao final, o nome do Senhor vai ser glorificado pela sua vida. Sabe qual é o desafio de uma fé exemplar? É saber que alguém está olhando para mim. Tem alguém de olho em mim. Por onde eu for, tem alguém me observando. Por onde eu for, tem alguém me permitindo me procurar e falar: será que ele vai cair? Será que ela vai cair? Será que ele vai resistir até o final? Será que ela vai resistir até o final? Há uma promessa do Senhor que aquele que resistir até o final recebe a coroa da vida. Somos aqueles que receberemos a coroa da vida ao final, em nome de Jesus. Jovem, você está numa guerra. Você está numa guerra, o sistema já foi estabelecido. Tem vários Nabucos soltos por aí. Tem vários modelos babilônicos à nossa volta. Mas só vai subsistir aquele que permanecer firme na fé. É a fé. Agora, como que eu permaneço firme na fé? Apaixone-se por Jesus como nunca antes. Não queime por Jesus só no culto de domingo, só no culto de segunda, só no culto de sábado. Queime por Jesus diariamente. Vá lá, faz o que Jesus ensinou. Entra no teu quarto, tranca a porta, quando ninguém estiver vendo. E começa a orar teu Pai em oculto, que Ele vai te ouvir. É nessa hora que a gente restabelece a nossa força. Para chegar lá na faculdade e falar: não, eu sou de Jesus. Fui transformado pela palavra do Senhor. Eu me lembro de uma menina que foi para a faculdade e falava: pastor, é muito difícil.
Porque lá o pecado chama a gente todo dia para cair. O pecado nos puxa todo dia para dentro do sistema. O diabo criou um mecanismo para destruir todo dia a gente. Mas quem está consolidado na fé consegue vencer, sabe por quê? Porque olha para um lado, encontra a Babilônia fortalecida, olha para o outro, encontra a Babilônia fortalecida, mas olha para o alto, encontra o autor e consumador da fé, que é Jesus. Coisa linda é olhar para o céu e falar: Senhor, o Senhor é o autor e consumador da minha fé. Eu permanecerei firme e fiel até o final. Pastor amigo, conta um testemunho, já contei isso aqui algumas vezes, mas vou contar para que alguns talvez não saibam. Um jovem saiu da roça, lá de Goiás, da cidade do buraco da roça, para fazer faculdade lá na capital, lá em Goiânia. Esse moço crente, da Assembleia de Deus, o pastor dele ligou para a sede e falou: arruma uma casa para deixar o varão aí por enquanto. Ele: pode vir que tem lugar para ele aqui na capital. E esse moço sai da roça, cara de roça, jeito de roça, roupa de roça, linguagem de roça, Bíblia embaixo do braço, foi para a faculdade. Chegou lá, o primeiro da família para a faculdade. Olha que coisa linda, coisa maravilhosa. Quase tem uma festa na cidade para ele ir embora para a faculdade. Quando ele chega na faculdade, ele está lá sentado, na sala de aula, vislumbrado com tudo aquilo. Ele veio da escola da roça, que era a escola que tinha goteiro no telhado, que a merenda era macarrão com carne moída, a escola pública de pobreza. Era tudo muito simples, mas ele estava lá na faculdade agora. O sonho dele está na universidade, agora eu sou universitário. Professor chega numa aula e fala: aqui na aula nós vamos aprender a verdade. Aqui nós vamos aprender que o homem veio da teoria da evolução, que Darwin tem razão e que os crentes estão tudo errado. O servo levantou a mão e falou: professor, não concordo. O que você é? Não, o homem não veio do macaco, não. O homem veio de Deus. Deus criou o homem, a imagem e semelhança. O professor ficou feliz, falou: ah, tem um crente, né? Você é crente? Sou. Até o tutano. Você é crente, meu filho? Amém? Até o final? Até o tutano? Sou. Então tá bom. É crente mesmo? É. Vou fazer o seguinte contigo. O professor abriu a gaveta, pegou um ovo, falou: vou jogar esse ovo no chão. Se o ovo quebrar, Deus não existe. Agora, se o ovo não quebrar, Deus existe. E o crente, irmão, da fé, exemplar, falou: professor, pode jogar o ovo que não vai quebrar e vou provar para o senhor que Deus existe. Os outros crentes, que estavam na sala, escondido, começaram a pensar: vai ser uma vergonha, vai ser feio, vai quebrar esse ovo, vai virar no chão um ovo esparramado, vai ser uma lambança, o crente vai passar vergonha, Jesus vai ser envergonhado e nós também. E começaram a chorar lá atrás. Aí o crente falou: professor, antes do senhor jogar ovo, eu posso orar? Crente, por favor. Ele levantou, foi lá para frente, começou a cantar um hino. Depois que cantou o hino, falou: professor, posso orar porque eu tenho que cantar o hino para Deus encher esse lugar de glória. Depois que ele cantou o hino, ele orou: Senhor, eu creio que o Senhor criou a galinha, criou o ovo, criou o homem, criou o céu, criou a terra, criou a molécula, criou o átomo, criou tudo. E até criou o professor que não crê no Senhor. Direito dele. Agora eu quero pedir um favor, Senhor. Ele vai jogar o ovo no chão. E em nome de Jesus o ovo não vai quebrar. Eu profetizo que o ovo vai ficar inteiro. Porém, ao que o ovo cair no chão, ele vai sair rolando e não vai quebrar. Mata o professor aqui na sala de aula, na frente de todo mundo. Dá um infarto nele, daqueles fulminantes assim, pá, mata, morreu na hora. Ou melhor, Senhor, dá um AVC nele, daquele que ele já cai tremendo, babando, morrendo no chão. Para que todos saibam que Tu és Senhor. E ele seja envergonhado em nome de Jesus, amém. Professor, joga o ovo. Aí o professor falou assim: não, mas aí esse negócio de morrer não estava combinado. E o professor: mas o senhor não crê em Deus, joga o ovo. Não, mas aí você não falou que é negócio de morte, se o ovo não quebrar. Aí a turma que só tinha endemoniado começou: joga o ovo. Porque raça ruim é aluno, né? Joga o ovo, joga o ovo, joga o ovo. Todo mundo gritou. O
professor, meio sem graça, botou ovo na gaveta, fechou a gaveta, falou, vamos parar de brincadeira, vamos voltar para a aula. O crente saiu fortalecido, e onde o professor passava, o apelido dele virou, sabe qual? Joga o ovo. O professor trocou de faculdade. E esse crente, jovem, 22 anos, 20 e poucos anos, ao final do curso, havia alcançado 350 vidas para Jesus na faculdade. Sabe o que Deus estava mostrando para aquele moço? Que o sistema babilônico pode tentar sufocar a fé, mas quem anda com a fé no Senhor nunca chega atrasado. Quem anda na fé com Jesus sempre sai ao final honrando o nome do Senhor. Nabucodonosor manda acender a fornalha 7 vezes. Versículo 20, ordena os homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha. Então os homens foram atados com manto, túnica, chapéu, roupa, capa, e foram lançados na fornalha que estava sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas mataram os homens que os levaram para serem jogados na fornalha. E os 3 homens caíram andando desatados na fornalha. Você imagina que os 3 homens caíram na fornalha e começaram a se mover ali dentro. Olha a cabeça do rei agora. Ele está vendo os homens mais fortes sendo mortos pelo fogo que os consome, e os 3 caem na fornalha e não são tocados pela chama. Então Nabucodonosor se espantou, levantou-se depressa, chamou os seus conselheiros e perguntou, não foram 3 homens atados dentro do fogo? E responderam, é verdade, ó rei. E tornou ele a dizer, eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao do filho dos deuses. Olha que história impressionante. Os 3 estão na fornalha se movimentando, e o 4º homem aparece na fornalha. O Nabucodonosor vê só ele vê e fala, parece ser um dos filhos dos deuses com ele. O que é interessante é que o Nabucodonosor manda desaquecer a fornalha para os 3 saírem. Só que a fornalha não desaquece em 2 minutos, igual micro-ondas. Demoram 10 dias para desaquecer uma fornalha daquele tamanho. Se demorava 10 dias para o fogo diminuir, para que alguém pudesse chegar perto. A Bíblia diz que Nabucodonosor se aproxima da fornalha para falar com eles. Nabucodonosor chegou à porta da fornalha. E a fornalha não é igual um forno de padaria que você está vendo, não. Era um buraco feito no chão, com uma estrutura de ferro, como grades à sua volta, com fogo e lenha numa chama altíssima. Não havia tecnologia para parar aquele fogo inteiro. Então, se demorou 10 dias ou não, não importa, que o Nabucodonosor ficou esperando, vendo aqueles 3 se movendo na fornalha e o 4º homem junto, ficou. E sabe o que me deixa impactado? É que Nabucodonosor se aproxima para ter certeza do que ele está vendo. A fé desses 3 está dando a oportunidade de alguém de influência ser transformado. A sua fé exemplar vai transformar pessoas influentes no poderoso nome de Jesus. A sua fé vai mudar pessoas. O seu exemplo não vai ser com aquilo que você fala, vai ser com aquilo que você pratica. E a prática desses 3 homens, irmãos, movimenta o céu e movimenta a terra. Porque só tem 3, mas o homem vê 4. E o Nabucodonosor faz o seguinte no versículo 28, ele faz um decreto e fala o seguinte, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, ou seja, tiveram fé nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo para servirem e adorar a qualquer Deus, senão o seu Deus. Portanto, hoje faço um decreto que todo povo, nação, língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será despedaçado, e as suas casas serão feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. E olha o que o texto vai dizer. Então o rei fez prosperar
Sadraque, Mesaque, Abdinego, na província da Babilônia. Receba essa palavra na sua vida. Quem anda pela fé nunca chega atrasado. Quem anda pela fé recebe as recompensas que o céu tem separado para a sua vida. Deus está procurando nessa noite jovens que vão ser exemplo nesse tempo para a sua vida de fé transformar outros. Eu quero convidar você a curvar sua cabeça, fechar seus olhos, começar a orar onde você está e dizer: Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero que o Senhor use a minha vida. Eu quero ser tomado pelo Senhor, pela fé, como exemplo para transformar aqueles que estão perdidos. Eu queria que você pudesse orar com isso. Orar por isso, e tomasse uma decisão hoje de romper de uma vida natural para se mover numa caminhada sobrenatural. Eu queria que você começasse a orar nessa noite comigo e dissesse para o Senhor: Senhor, eu quero ser usado. Eu quero sair do ambiente que eu estou aprisionado de uma vida natural e viver do sobrenatural do Senhor e com o Senhor. Se você toma essa decisão nessa noite de viver de coisas sobrenaturais, andar por milagre, viver pela fé, mover-se pela fé, você pode se colocar de pé no lugar que você está e vir até o altar do Senhor e se ajoelhar aqui e dizer: Senhor, eu decido andar pela fé, haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu serei exemplo de fé na vida de outros, em nome de Jesus. Eu vou me mover pela fé, eu vou servir ao Senhor com destreza, com alegria, e vou me mover pela fé. E aqueles que não acreditam que é possível um jovem ser um agente de transformação e milagre, eu provo hoje, Senhor, que é possível andar e viver pela fé, em nome de Jesus. O Senhor envia o anjo naquela fornalha para libertar Sadraque, Mesaque e Abdinego. Não enviou para libertar, mas enviou para provar ao Nabucodonosor que na fornalha o Senhor estava com eles. O Senhor está contigo nos momentos mais difíceis. Você que anda pela fé nunca estará sozinho. Você que se move pela fé nunca estará sozinho quando o Senhor colocar você no meio de um desafio, de uma prova. Hoje o Senhor nos usa, hoje o Senhor nos toca, hoje o Senhor nos transforma para começarmos a nos mover pela fé, no poderoso nome de Jesus, de milagre em milagre, de glória em glória, movendo-se pela fé, de uma forma extraordinária, no poderoso nome de Jesus. Vamos cantar ao Senhor algo nesse momento. O Senhor nessa noite está levantando alguns para ser uma referência de fé para essa geração, em nome de Jesus. Deus está levantando alguns que daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, vão se lembrar desse dia, desse tempo, que estavam aqui nesse altar aprendendo a ser exemplar no amor, na fé, na perseverança, na dedicação. E sabe o que é impressionante? Talvez ninguém acredite em você. Talvez ninguém dê crédito a você, ao sonho que Deus colocou no seu coração. Eu conheci uma jovem chamada Ivana. Ivana, ela deixou a faculdade de letras, abandonou o curso de letras, foi morar no meio de uma tribo indígena para traduzir a Bíblia para o Tupi-Guarani. Bom emprego no governo do estado, bem empregada, salário bom, casa boa, largou tudo, foi para o meio da tribo indígena, traduzir Bíblia para índio. Nunca tinha falado com índio na vida. E estava lá no meio de uma tribo, pegando o Novo Testamento, escrevendo para Tupi-Guarani. E a Ivana ficou anos aprendendo a língua, escrevendo, e todo mundo falando que essa moça era louca. Hoje a Ivana é reconhecida pela Sociedade Bíblica do Brasil como uma referência de pessoa que transcreveu a Bíblia do português para a língua dos índios, que ninguém queria fazer. Sabe o que é isso? A fé. Ela é uma semente que você planta hoje e vai colher lá na frente. A única certeza é que vamos colher no nome de Jesus. Senhor, receba esses jovens, Pai, em Tuas mãos. Eleva esses jovens em Tuas mãos, Pai. Um dia eu estava ajoelhado no Teu altar com 17, 16, 15 anos. Era tudo tão difícil, Senhor, naquele tempo. Era tão difícil ser jovem cristão naquele tempo. Hoje, Pai, eu imagino que a dificuldade seja outra, tão mais complexa, inclusive em algumas áreas. Mas, Senhor, que daqui, Pai, se levante uma geração
que vai gastar a sua vida com o Senhor e para o Senhor, porque nós cremos que vamos queimar por Jesus até o último dia. Vamos queimar pelo Senhor, porque o Senhor tem a resposta para essa geração perdida e sofrida, em nome de Jesus. Declare mais uma vez: é Ele, e é por Ele, e é para Ele, em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte, Senhor? Aleluia. Dê um glória a Deus bem alto aí, meu irmão. Que bênção, gente. Glória a Deus. Obrigado, pastor, por se permitir ser usado pelo Senhor nesse tempo para trazer uma palavra tão abençoadora. E nesse momento, a gente é o tempo onde vamos fazer, né, um tempo de oração pelo nosso jejum. Duas coisas que o pastor falou aqui que tem muito a ver com aquilo que temos vivido nessa série de mensagens. Quando ele falou sobre aquilo que nós construímos no secreto, construímos no nosso quarto, né? Ninguém está vendo o tempo que você está jejuando, o que você está jejuando, o preço que você está pagando, mas através desse jejum Deus está construindo algo em você. E outra coisa que ele falou foi sobre terminar, sobre essa fidelidade de você terminar a sua corrida, terminar a carreira, terminar a sua caminhada com Deus de maneira fiel. Já hoje estamos concluindo a segunda semana de jejum, e é muitas vezes nesse momento que vem assim: poxa, já jejuei 14 dias, né? Já está passando um tempo, Deus já aceitou o meu voto, a minha consagração. E muitas vezes nesse momento a gente baixa a guarda porque parece que já está tudo resolvido. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que nós vamos até o final. Nós vamos concluir mais uma semana. Nós vamos chegar até o próximo sábado, onde vamos entregar esses 21 dias de jejum. E vamos olhar e vamos dizer: valeu a pena sermos fiéis até o final. E eu creio que talvez você colocou algumas coisas diante do Senhor para você viver, para você experimentar, para você viver nesse tempo de jejum. E talvez você pensou assim: nossa, já passou 2 semanas, ainda não aconteceu. Já passou 2 semanas, a resposta não veio. Eu não recebi ainda aquilo que eu estava esperando. Eu não vivi ainda a transformação que eu queria viver. Querido, vai até o final. Permaneça até o final. É muitas vezes na última caminhada, na reta final, que Deus faz. Porque muitas vezes Deus está provando a nossa fé, como foi falado aqui hoje. E nessa semana nós vamos estar jejuando carne, todo tipo de carne. Então esse é mais simples, esse é mais objetivo. Na semana passada foi mais subjetivo, mas a orientação foi de jejuarmos todo tipo de carne. Tá bom, gente? Derivados de animais, ok, mas aí carne, a gente vai então fazer esse período, né, de nos abstermos disso. Se você já é vegano, vegetariano, então você pode escolher alguma das últimas 2 orientações das últimas semanas para que você faça seu jejum. Tá bom, gente? Então sai do seu lugar, vem até o altar, pode vir. Nós vamos orar então renovando, né, esse tempo de consagração diante do Senhor. Vamos orar para que o Senhor continue nos sustentando, nos dando ânimo também. Esse tempo de jejum, de consagração, não é para a gente fazer como um fardo, mas é para fazermos com alegria. Um tempo de consagração, crendo que Deus é conosco, como temos falado desde o início, crendo que no final dessa série nós não vamos terminar sabendo mais sobre o assunto, mas vamos terminar sendo referência para essa geração. Amém? Vamos nos colocar de joelho. Pai, nós assumimos a responsabilidade, Pai, como geração, de sermos exemplos, Deus, em tudo aquilo que o Senhor espera de nós. E por isso, mais uma vez, nós renovamos esse jejum diante do Senhor. Estaremos mais uma semana de consagração, Deus. Eu peço para que o Senhor sustente a vida de cada um, sustente o corpo físico,
sustente a saúde de cada um, renova o ânimo daqueles que talvez durante a semana pensaram em desistir, pensaram em parar, Deus. Traz de volta o foco, o ânimo desse tempo que temos consagrado ao Senhor. Que essa semana, mais uma vez, o Senhor fale conosco. Que essa semana, mais uma vez, tenhamos, Deus, experiências com o Senhor que nunca tivemos antes. Oh, Deus, que nessa semana, quando passarmos por experiências, por situações, ó Pai, por decisões que vai exigir fé de nós, que possamos nos posicionar com fé, Deus, talvez de uma maneira que nunca experimentamos antes. Ó Deus, em nome de Jesus, nós assumimos esse compromisso diante do Senhor, de que vamos até o final. Então, mais uma vez, nós consagramos as nossas vidas e colocamos esse jejum diante do Senhor, sendo renovado, para que até o dia 30 sejamos encontrados fiéis diante do Senhor, diante dessa decisão de nos consagrarmos. Assim, colocamos as nossas vidas diante do Senhor, para a glória do Senhor. Amém.